O editor da DC nos anos 2000, Dan DiDio, decidiu reviver um quadrinho dos anos 40 da editora, All Star Comics. Este selo, que lançou Mulher Maravilha, tinha como característica a liberdade dos criadores, haja vista que eram histórias alheias à continuidade. E a ideia era, sim, começar do zero. Não seria necessário ler nada para entender o que se passaria neste novo quadrinho. A história deveria ser universal, e no caso de Grandes Astros Superman, era juntar tudo o que tinha de bom no personagem em um único lugar. Grant Morrison assumiria o título como escritor. O escocês já havia pensado os 12 números muito antes de assumir a maxi-série. A sua ideia de fim perfeito para Superman não é pioneira, pois temos O que Aconteceu ao Homem de Aço, de Alan Moore, e A Morte de Superman, história que neste ano de 2022 completa 30 anos. Mas, mesmo não sendo o primeiro, foi o melhor. And that was what was powerful about it for me, was the fact that's why we made him even more powerful than ever, because everybody kept saying you can't write a Superman story because if he can do anything, then what conflicts are there? And I thought, well, emotional conflicts, the biggest ones, the things we all understand. O título Grandes Astros seria literal. Superman deveria ser uma deidade solar, e isso seria levado até a abertura da história, com ele voando e o sol no fundo. Apollo e Hélios, claro, foram parte das inspirações do autor. Além disso, o ideal do homem renascentista, com corpo, mente e intenções perfeitas, deveria ser refletido na história. Essa ideia de divindade também inspirou a capa da primeira edição. Superman é o cara que senta numa nuvem e olha para a sua cidade, Metrópolis, verificando se está tudo bem. É como se fosse Deus, sentado numa nuvem, vendo as coisas acontecerem. E claro, como algo considerado divino, Morrison acredita que as poses musculares e poderosas forçando o físico seriam desnecessárias. Superman aqui deveria ser simples, relaxado, já que nada pode feri-lo. Ele está num relacionamento de amor com a humanidade. Já para Clark, a abordagem seria diferente. Ele seria um cara grande demais para ambientes pequenos, por isso é desajeitado. Seria o contraste do fazendeiro que viveu em grandes espaços abertos com a claustrofobia citadina. E uma ideia de gênio do autor foi que cada atrapalhada dele era, na verdade, um salvamento de algo mais grave que estava para acontecer. Aproveitando a fala que abriu essa parte do vídeo, Morrison considera Superman gente como a gente. É interessante ele falar isso, pois a maior crítica ao personagem vinda do grande público é justamente o fator sem graça por causa dos muitos poderes. Ora, Superman tem cachorro, amigos, as coisas que gosta, só que ele é um super-herói. Faz tudo em larga escala. Ele sai com o cachorro, mas sai no espaço. Ele briga com a mulher, mas ela dá um tiro de kryptonita, e por aí vai. São dramas humanos, mas elevados à 10ª potência. E por falar na esposa, Lois seria uma espécie de antologia de todas as suas abordagens até então. Jimmy Olsen seria mais ativo, um amigo de fato de Superman. As suas roupas excêntricas e diferentes seriam uma homenagem às histórias clássicas onde ele se disfarçava. Os 12 números funcionaram da forma que Morrison gosta. Você pode ler um só numa boa, que curtirá uma história que abre e fecha ali. Porém, vários elementos são colocados juntando para um grande arco. Aqui, ele fez isso da melhor forma em toda a sua carreira. A premissa seria baseada na sua vida pessoal. Seu pai morreu de câncer, então Morrison iria mitologizar, segundo o próprio, essa morte. Superman passaria pelo mesmo problema, e sabendo que vai morrer, quais seriam seus últimos feitos? É o que iremos saber a partir de agora. A primeira edição, com a abertura mais linda da história dos quadrinhos, mostra Lex fazendo um ataque a uma missão ao Sol, usando um construto controlado mentalmente por ele. Os cientistas são salvos por Superman, mas uma explosão é causada e afeta a biologia do kryptoniano. Superman está com suas células sobrecarregadas pela energia solar, se autodestruindo. O plano de Lex dá certo, motivado pelo fato de que ele envelhece e o Homem de Aço não. Um fator interessante é no epílogo da história. Clark revela para Lois que é Superman e temos o gancho para o segundo número do arco. Superman mostra sua Fortaleza da Solidão para Lois, que simplesmente não acredita na identidade secreta do herói. Somos apresentados a um verdadeiro paraíso da ficção científica, com uma chave pequena mas que pesa toneladas e até um alienígena que se alimenta de sóis. Lois começa a ficar paranoica,
pois foi exposta a um composto químico. Para demonstrar isso, Morrison faz uso de um recurso que ele praticamente não usa nessa maxissérie, as caixas de pensamento. Ela acha que Superman irá fazer algo macabro, clonando ela, e resolve ir até a sala de armas e atirar um raio de kryptonita no herói. Contudo, como ele está morrendo, mas também está absurdamente mais forte do que o normal, não há efeito algum. O Homem de Aço então revela para ela o que era a misteriosa sala, um presente pelo aniversário de sua amada, um líquido que daria seus poderes a ela por 24 horas e uma roupa de super-herói. O dia tranquilo do aniversário de Lois ganha contornos dramáticos. Após um ataque de um reptiliano em Metrópolis, Superman se encontra com Sansão e Atlas, que estão muito interessados em Lois e ela, por incrível que pareça, flerta com eles. Só que tudo não passava de uma armação. Os dois induziram o reptiliano a atacar, já que essa raça é amiga de Superman, para forçá-lo a ajudar em uma besteira que fizeram. O colar que deram a Lois pertencia à Ultra Esfinge, e eles precisavam responder a um enigma, digamos, impossível. Para salvar Lois, aprisionada no colar, o Homem de Aço responde ao enigma e a salva. E para se livrar dos dois palhaços, ele os vence numa queda de braço ao mesmo tempo. A edição 4 seria focada em Jimmy Olsen. Ao visitar os projetos científicos do Sr. Quinton, que lidera o mesmo grupo da Missão do Sol lá do primeiro número, ele sofre um acidente, mas é salvo por Superman. Porém, este ato do herói fez ele ter contato com kryptonita preta, se tornando maligno e ignorante. Cabe a Jimmy Olsen usar a tecnologia do grupo de Quinton, se tornar Apocalipse, o mesmo que matou o Superman, e vencê-lo no tempo suficiente para não ser tomado por completo pela transformação. A ideia de Morrison aqui era mostrar o quanto Jimmy Olsen é digno de ser o parceiro de Superman, indo até as últimas consequências para salvá-lo. Para mim, é o número mais fraco da história, mas ainda assim, muito bom. A edição 5 é focada em Lex Luthor. Ele será entrevistado por Clark na prisão e expõe mais de suas motivações. O vilão acredita que, se não fosse por Superman, o mundo seria dele. Também manifesta indignação com a trapaça do herói, que é alienígena e consegue tudo mais fácil do que um humano comum. Os diálogos deste número são espetaculares e Clark salvando Lex fingindo ser desajeitado é muito bacana. Aqui, Morrison faz um retorno à forma. Ele volta com Lex cientista mal, saindo um pouco do homem de negócios, mas mantendo a maturidade que John Byrne trouxe para o personagem. O autor acredita que o que faz de Lex relacionável com o leitor é o fato de que ele nunca será bom o suficiente. O motivo? Sua raiva, que é a nossa pior parte como pessoas. É quando olhamos para o outro, o achamos ignorantes e inferiores, e ficamos com raiva disso. Simplesmente genial. A edição 6 mostra Clark de volta a Smallville e pretendendo ficar por lá com seus pais Jonathan e Martha. Porém, após a chegada de uns visitantes suspeitos que prometeram ajudar na colheita, Superman acaba aparecendo e descobre que eles são viajantes do tempo, os Superman do futuro. Eles vieram até ali para salvar a Terra de Cronóvoro, que envelhece tudo que toca. Os Superman não querem que o Homem de Aço ajude, mas ele luta para intervir. Infelizmente, durante o confronto, seu pai tem uma parada cardíaca. No fim, é revelado que o Superman de faixa na cabeça era o Superman de fato, que voltou no tempo do futuro e sabia da morte de seu pai, estando do lado dele quando ocorreu. Ele não poderia deixar o Superman do presente agir, pois caso Jonathan fosse salvo, ele não iria ao mundo fazer o que precisava ser feito e a tropa Superman que vimos nem existiria. A ideia de Morrison aqui foi tirar um pouco do elemento ficção científica da viagem no tempo e trazer o elemento emocional, coroado com o presente do Superman dourado com a flor de Krypton para o Homem de Aço. As edições 7 e 8 são as primeiras que realmente precisam de 2 números para fechar uma história. Os clones de Bizarro, criados pelo Sr. Quinton, acabaram caindo na Terra e o planeta cuboide estava caindo também. Os Bizarros atacaram à noite, pois o Sol os afetava. Superman então faz um plano mirabolante de refletir a luz do hemisfério sul, que estava Sol, para dar fim aos clones. Superman então acaba indo parar no planeta Cubo e encontra Zibarro. O subverso está engolindo o planeta cuboide e Superman deve correr. Sem poderes por causa da luz vermelha, ele está bastante limitado. Zibarro é o único ser inteligente e que não fala ao contrário, vivendo o drama da solidão de ser um sábio frente aos ignorantes de seu planeta. É uma clara contraparte a Superman na Terra, um cara especial frente a meros mortais. Utilizando o vocabulário ao contrário,
ele conta com a ajuda dos bizarros para fugir. Zibarro queria ir junto, chegou inclusive a ameaçar Superman de ir no lugar dele, mas temia por uma nova solidão na Terra e ajudou o Homem de Aço. Morrison aqui usou o mundo bizarro como uma descida à escuridão, um local depressivo, com tudo quebrado e pessoas ignorantes. Zibarro seria o ápice deste fundo do poço, pois ser um cara inteligente no local banal. Com isso, tivemos até então os melhores números da história. A edição 9 mostra que Krypton teve sim sobreviventes, Bar-El e Lilo, que chegaram à Terra e enquanto Clark estava lidando com os bizarros, eles se tornaram os Superman desse mundo. Só que, ao contrário do Homem de Aço, eles intervêm muito e querem formar um novo Krypton. Os dois, ao encontrarem Superman, o humilham, desdenham de sua fortaleza da solidão, identidade secreta e inclusive batem nele. Porém, no caminho para a Terra, passaram por uma nuvem radioativa e os minerais de seu organismo se tornaram kryptonita, os matando por dentro. Apesar de todos os maus tratos, Superman é bondoso e os resgata no estágio terminal que estão. Ele oferece a única opção possível, a Zona Fantasma, onde irão sobreviver e ajudar a manter a ordem no local infestado de criminosos. Um número espetacular, coroado pelo diálogo incrível de Superman. Sou filho de cientista, então observo, não intervenho. Espetacular. Edição 10. Quando gravo um vídeo, o texto é redigido e faço uma gravação, então seria impossível passar a emoção que senti ao ler este número. A história mostra vários feitos de Superman. A ida de Krypton a Kandor após ser miniaturizado, a criação da Terra Q, o mundo sem Superman, e vários outros feitos do Homem de Aço, como visitar um hospital de crianças com câncer, e a cena mais famosa do quadrinho, salvando a jovem Regan de cometer um suicídio. Até mesmo Lex conta com o apoio do herói, mas responde com uma cusparada no vidro. Kandor acaba sendo convencida por Krypton de ajudar Superman a sobreviver, mas suas capacidades são insuficientes para impedir o colapso das células, porém, suficientes para ir ao hospital de crianças e curá-las do câncer. E não contente em mandar esta bomba emocional, Morrison manda outra. Na Terra Q, um certo artista de quadrinhos cria Superman no mundo que não tinha um herói. Vai mudar o mundo. E mudou. A Terra sem o Homem de Aço caminhou para criá-lo novamente, pois não existe mundo sem as figuras que nos inspiram. O renascentismo marcou presença nessa edição com as ideias de Giovanni Pico della Mirandola, um humanista da Renascença que alegava que nós, seres humanos, imitamos o céu buscando o melhor para nós, que seria nos tornar como eles. Superman representa isso, é o nosso ideal, que queremos alcançar, nosso símbolo, conforme muito bem mostrado na sua criação dentro da Terra aqui. A edição 11 mostra Lex escapando da prisão após o insucesso de sua morte na cadeira elétrica. O motivo? Ele roubou a fórmula para ter os poderes de Superman. Enquanto isso, o herói vai à luta com Solaris e o vence depois de muito esforço, com o vilão inclusive matando o devorador de sóis que Clark tinha. A luta sacrificou bastante o Homem de Aço, que parece ter morrido. O problema é que Lex está solta com seus poderes e querendo vingança com o planeta diário que expôs seus crimes. No próximo e derradeiro número, Superman fica em estado catatônico e conversa com Jor-El, seu pai. Cabe a ele realizar seu último feito. Então, ele faz a escolha de acordar e encarar Lex. Enfraquecido, ele inverte a lógica da histórica luta entre os dois. Ele usa o cérebro e Luthor os músculos. Ele ganha tempo suficiente para as 24 horas passarem e Lex perder os seus poderes. Superman vence e vai até o Sol consertá-lo e salvar a vida de milhões de pessoas, estando claro, a minutos da morte. Lois ainda acredita que ele está vivo, e Krypton prepara o Projeto 2, clonando o Homem de Aço. When you look at Frank Quitely's artwork on this series, it's not what you would expect as a traditional representation of Superman, but it works extraordinarily well with the stories that are being told. So it's a wonderful collaboration, and more importantly, it presents Superman in a brand new way, but feels true to what had come before and iconic in its own right. Frank Quitely é indiscutivelmente um dos maiores artistas da história dos quadrinhos, e aqui fez um trabalho digno do posto de melhor já feito no ramo. Sua arte sempre se destacou pela narrativa e expressividade. Quitely dispensa palavras de diálogo, narração ou pensamento, como vimos nos X-Men, por exemplo, em Resgate Psíquico em Andamento. Suas linhas de movimento são muito boas,
e mesmo não sendo um cara de arte carregada, faz ótimas cenas de ação. Seus momentos de combate também são cheios de detalhes, especialmente nos cenários, onde tem um capricho acima do normal. Passando de destaque número a número, no quadrinho 1 temos a capa que, para mim, junto com o desenho de Byrne de Superman voando de casa, essa arte do Homem de Aço sentado na nuvem é a definitiva do personagem. Isso aqui passa uma serenidade fora do normal. Ainda na edição 1, Quitely resumiu o personagem em 3 páginas, uma com a origem e a dupla com ele voando através do sol. Quem é Superman? Responda a pergunta, mandando essas páginas. No primeiro número ainda, vemos que ele representa muito bem a diferença de Clark para Superman, especialmente na postura, bem à moda dos filmes de Christopher Reeve, e aquela icônica cena dele mudando sua personalidade de tímido para firme e imponente. Na edição 2, gosto muito das artes em preto e branco de Superman enquanto Lois olha para ele, que dialoga com a história, pois ela dizia naquele momento que viu o relacionamento dos dois pela primeira vez em preto e branco. E por falar nela, na edição 3, 2 cenas com Lois merecem destaque. A splash do beijo na lua e ela sendo levada para dormir com o mínimo de diálogo possível, porque é desnecessário. Na edição 5, que destaca Lex, gosto muito da capa com Clark se escondendo atrás dele, além da página que monta o mesmo cenário em diferentes momentos, algo que Quitely abusaria na HQ Pax Americana, também escrita por Morrison. A página de Nest com Clark no barco é bem legal também. Na edição 6, sou muito fã da capa com a lápide de Jonathan Kent e Krypto, que foi muito bem desenhada em todas as cenas. Na edição 7, vários momentos sem diálogos brilham mais uma vez. Nos números 8 e 9 do Planeta Bizarro, Quitely disse em entrevista que foi seu momento mais cansativo ao desenhar o quadrinho. O detalhismo dos cenários e da narrativa mostra o quanto foi laborioso fazer essas edições. No número 10, claro, a página do suicídio impedido, muito expressiva e emocionante. Na edição 11, gosto muito da sequência da luta contra Solaris e a splash final de Lex Luthor. E fechando, a edição 12 tem a ótima luta contra Lex e a arte do ato final do Homem de Aço, consertando o sol, bem clássica mesmo. Um verdadeiro espetáculo em arte de quadrinhos, cortesia de Frank Quitely. Em entrevista para Superman Now, um extra do DVD da adaptação em animação deste quadrinho, Morrison disse: Superman era icônico antes de eu viver e será após eu morrer. O que é essa imaginação onde gerações de talentos mantêm essa chama viva? É por isso que optei por dar o título da minha conclusão um chamado à tradição. É hora das novas gerações chegarem e manterem o Superman vivo. Hoje, 2022, com o rumo que os quadrinhos tomaram, é difícil acreditar, mas ainda assim é possível. É isso que o Superman nos dá, esperança. Assim como a Terra Q, que sem Superman acabou criando um, podemos esperar que possivelmente alguém irá recolocá-lo nos trilhos do sucesso. E como fazer tudo isso? Como Morrison fez, uma história original, mas que referencia absolutamente tudo que foi feito com o personagem. E sabe por que isso acontece? Grant Morrison ficou surpreso com as chamadas diferentes interpretações que o Superman teve ao longo dos anos. Mas sabe o que o encantou? As similaridades entre elas, não suas diferenças. Com isso, ele percebeu quais eram os elementos-chave que deveriam ser mantidos para ser mais inventivo com os demais. É por isso que dá certo. Por mais que a carta das diferentes interpretações ou de que a cultura precisa continuar sejam lançadas, é preciso fazer o lembrete fundamental. São personagens, não marcas. É justamente aí que Morrison identificou os elementos necessários para fazer a maior história de Superman de todos os tempos e um clássico indispensável dos quadrinhos. Isto é Grandes Astros Superman, o argumento definitivo da qualidade do personagem. She's talking to angels, she's counting the stars,